Bem-vindos ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Hoje estou aqui com o repórter Caio Peixoto e vamos entrevistar o deputado federal Altineu Cortes, líder do PL na Câmara. Deputado, líder, muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, muito prazer estar aqui com vocês. Deputado, vamos começar aqui pelo que acabou de acontecer. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou finalmente ministros do PP e do Republicanos que apoiaram no ano passado a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O PL ficou isolado na oposição? Não, de forma alguma. O PL é o partido de oposição do governo que aí se encontra. O PL se estabeleceu como o maior partido do Brasil, fruto do trabalho do presidente Bolsonaro. Você sabe, não custa lembrar, as eleições do ano passado terminaram com 49,1% para o presidente Bolsonaro e 50,9% para o presidente Lula. Então, o Brasil ficou dividido e o PL saiu como o maior partido do Brasil e se consolida como o maior partido do Brasil e o partido da oposição ao governo que aí está. Lembrando sempre que o PL vai sempre apoiar aquilo que for bom para a população brasileira. Isso o senhor diz no sentido de que, eventualmente, o partido pode acabar votando com o governo, mesmo sendo oposição, certo? Na realidade, as matérias que forem importantes para o Brasil, as matérias que o PL entender que vão beneficiar a população brasileira, o PL votará a favor. Isso sempre foi assim desde então. Agora, é óbvio que nós estamos aí bastante preocupados com o rumo que as coisas estão tomando, fundamentalmente, principalmente na questão econômica do país. Da bancada de 99 deputados que o PL tem hoje, tem alguns, isso a gente ouve no Congresso, a gente ouve no Planalto, que topam conversar com o governo. Tem outros que são bolsonaristas mais raiz, não topam nem conversar. Hoje, o senhor diria que dos 99, quantos são desses bolsonaristas que são oposição em todas as situações? E quantos topam conversar com o governo, pelo que o senhor consegue pescar lá na bancada? Crescer a população brasileira, como eu já coloquei aqui. E você tem ali em torno de 20 deputados, que são deputados, praticamente os deputados do Nordeste, que são deputados que necessitam muito da relação do governo local no Nordeste e dependem muito os seus municípios do governo federal. Então, muitas vezes, esses deputados votam alinhados com o governo. Mas não significa que nunca eles estarão contra o partido nas questões principais do partido, na defesa do conservadorismo, da família, na nossa luta contra as drogas, contra o aborto, a favor da liberdade de expressão. E quando o partido fecha a questão, nós teremos, com certeza, 100% da bancada votando em conjunto. Se, por acaso, algum deputado descumprir um fechamento de questão do partido, esse deputado será punido pelo partido, como já aconteceu. Quando o senhor fala será punido, será expulso, como aconteceu com aquele deputado que fez o L? O deputado que fez o L, realmente, ele foi expulso do partido. Ele é um deputado que é um deputado no Nordeste, né? Um deputado do estado do Ceará, e isso a gente não pode admitir, ele foi expulso do partido. Alguns outros deputados que votaram num fechamento de questão do partido, se não me engano, não foi no arcabouço fiscal, foi na reforma tributária. Alguns deputados votaram em dissonância com o partido, e esses deputados foram suspensos das comissões permanentes da Câmara dos Deputados do seu funcionamento, e eles perdem ali um potencial de exercer o seu mandato, e isso é a regra do partido, de qualquer partido. Deputado, o senhor falou que o PL vai votar no que for bom para o Brasil, independentemente se for um projeto do governo e tal. Queria saber como que o partido vê esses projetos enviados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a receita e, por exemplo, esse projeto de taxação dos fundos dos super ricos. Desde sempre, a gente se preocupa muito com
a proposta do arcabouço fiscal, que houve uma previsão de uma receita de 168 bilhões para o próximo ano. Quer dizer, de onde vai vir essa receita? A gente sempre colocou essa preocupação. Então, o PL não votará a favor de aumento de impostos para ninguém. E a gente acha que, nesse momento, a gente precisa contribuir com a evolução da economia que está parada no Brasil. As empresas estão deixando de investir. Essa questão dos super ricos, existe muita controvérsia sobre isso, porque qualquer taxação para beneficiar a população, o PL apoia, mas nesse momento nós não entendemos que qualquer aumento de imposto vai beneficiar as pessoas. Quem são os super ricos? São os empresários que geram empregos? Se aumentar a taxação sobre eles, eles vão continuar investindo no Brasil ou vão sair do Brasil? Isso é uma narrativa, é um discurso político ou é para valer? A gente não sabe. Essa taxação dos super ricos, como dizem super ricos, que são as empresas, já deu errado na Europa, em diversos países do mundo, nos Estados Unidos. Essas empresas que já não estão investindo mais no Brasil hoje, por problemas na economia, se aumentar uma taxação sobre elas, elas vão continuar investindo aqui? Isso vai gerar desemprego? Então, às vezes, essa narrativa política não combina com a realidade. O PL vai analisar e, obviamente, sobre o aumento de impostos, nós somos contrários. E o senhor mencionou, líder, que tem alguns deputados da bancada que que têm relações com os governos estaduais no Nordeste, e isso faz com que eles sejam mais próximos do governo federal. Esses deputados, se eles estiverem indicados, por exemplo, na máquina federal, eles vão ser punidos? Não, o PL não tem tratado de nenhum tipo de indicação no governo federal e nem caberia isso. Nós somos um partido de oposição ao governo que aí está. Como eu já disse, o presidente Bolsonaro construiu, junto com o presidente Valdemar Costa Neto, o maior partido do Brasil, e isso vai ser visto ainda mais brevemente nas próximas eleições municipais. Eu tenho certeza que o PL fará uma grande quantidade de prefeitos. Então, o PL não está tratando, em hipótese alguma, de nenhum tipo de espaço no governo federal. O senhor mencionou a eleição municipal, o PL vai ter candidato em todas as capitais? Ou não? Nós temos alianças e nós vamos respeitar as nossas alianças. Não necessariamente vamos lançar, e com certeza não teremos candidatos em todas as capitais, mas com certeza teremos candidatos em muitas capitais, em muitas cidades importantes no Brasil, e cidades todas são importantes, né? Desde as pequenas, médias e grandes cidades. Nós teremos muitos candidatos a prefeito no Brasil e a gente espera sair dessa eleição de prefeito bastante fortalecido. A gente tem feito pesquisas em vários estados, em municípios, e a gente vê que o prestígio do presidente Bolsonaro, apesar dos ataques que o presidente vem sofrendo, o prestígio é um prestígio muito forte. O presidente tem tido resultados positivos, mesmo sob ataque grande que vem sofrendo de diversos setores. O senhor pode falar um número que vocês estão trabalhando? Das 27 capitais, quantos municípios poderiam ter? Olha, eu gosto de dar informações precisas. A gente tem discutido alianças ainda, então não posso aqui adiantar um número para vocês preciso de quantas capitais o PL vai disputar, mas vai disputar muitas capitais importantes do Brasil. Outras ainda estão sob discussão política, se nós apoiamos candidatos de partidos aliados ou se nós lançaremos candidatos. Enfim, nós estamos estudando isso com bastante calma. O presidente Valdemar Costa Neto tem bastante experiência política, o presidente Bolsonaro tem bastante sensibilidade política e a gente vai achar aí a melhor equação de candidatos e de apoio a outras candidaturas. E no Rio de Janeiro, que é aí a sua base, a gente ouvia muito o nome do General Braga Neto para ser candidato a prefeito, agora parece que deu uma diminuída nessa especulação, em parte por causa dos processos que estão surgindo aí. Quem que são... O senhor
o PL vai ter, no Rio de Janeiro, pelo menos, dá para ter certeza que o PL vai ter candidato? E tem nomes já circulando aí que vocês avaliam? Aqui no Rio de Janeiro, o PL terá candidato a prefeito. Essa questão do general Braga Neto, assim, nós vamos esperar e a gente sabe e confia aí na justiça. Realmente, segundo as informações dos nossos advogados, é uma coisa muito sem sentido o que aconteceu com o general Braga Neto, mas, obviamente, isso vai ser esclarecido. Eu tenho certeza que o prestígio do general Braga Neto e do presidente Bolsonaro, em hipótese alguma, será afetado aí em função dessa situação que ocorreu. Até porque... Mas em nada acontecendo na justiça, o nome é o Braga Neto, então, O Braga Neto é um nome do partido ou muito não? forte. Apesar do partido ter outros nomes que se colocam à disposição do partido, como o senador Carlos Portinho, nós temos outros nomes também muito aguerridos. Flávio Bolsonaro poderia ser o nome? O senador Flávio Bolsonaro, ele lá atrás se colocou como candidato, mas achou por bem retirar a sua candidatura, porque trata muito das candidaturas do partido aí em outros estados. Enfim, nesse momento, o senador Flávio não se coloca como candidato. Mas a gente vai achar um nome aqui a contento que vai defender as bandeiras do PL e do bolsonarismo no Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida, pelas pesquisas que nós temos, que será um nome competitivo. Em São Paulo, deputado, o senhor pode dar um palpite? O presidente Valdemar Costa Neto e o presidente Bolsonaro vão resolver a vida aí em São Paulo, assim como eles vão resolver no Brasil inteiro. Em São Paulo, especialmente, os diálogos estão acontecendo e vamos ver aí qual vai ser a decisão do PL. Com certeza, eu acho que qualquer candidatura, ou uma candidatura própria do PL, que eu acho que existe essa possibilidade, ou o apoio ao prefeito pelos diálogos que eu vejo acontecer, qualquer uma das decisões será uma decisão que vai ter um peso muito grande na eleição aí em São Paulo. O senhor tem alguma preferência? Acho que O nome em deve São Paulo ter seria um o nome Fábio próprio, Weingarten? apoiar o Nunes. Eu cuido mais da política aqui do Rio de Janeiro, apesar de eu ter assim, muita honra de estar na liderança do PL nacional aí na Câmara dos Deputados. Procuro sempre ajudar os colegas dos estados no diálogo para que a gente possa resolver os candidatos, mas eu prefiro, nesse momento, me conter aqui, porque o presidente Valdemar e o presidente Bolsonaro estão cuidando aí do que vai ser do PL no município de São Paulo. Deputado, o senhor falou, O né, presidente... Pode falar, Lorena, manda ver. Desculpa, Caio. É a mesma pergunta. O senhor falou que o presidente Jair Bolsonaro ainda tem muito prestígio, né, nas pesquisas que vocês fazem, apesar das investigações contra ele, de todas essas questões. Eu queria saber se na bancada ali na Câmara, né, que é o que o senhor cuida, como o senhor disse, ele continua tendo uma grande influência ou ele, depois do julgamento do TSE, que declarou ele inelegível, se ele perdeu influência sobre a bancada? Não, de forma alguma. O presidente Bolsonaro tem influência total, é o nome que comanda a política do PL a nível nacional, junto com o presidente Valdemar. É quem construiu o partido desse tamanho. O partido deve o tamanho que é o presidente Bolsonaro e o presidente continua fazendo a política nesse diálogo aí dos municípios, pelos estados, Brasil afora. Então, continua, obviamente, o presidente tendo uma força total junto à bancada. Com ele inelegível, o deputado, o PL, qual que é a estratégia do PL? Tem que começar a construir um nome para 2026 desde agora ou não? É melhor insistir no presidente Bolsonaro e ver se algo muda até lá? Olha, eu costumo muito falar uma frase na minha vida que tudo o comando, quem manda é Deus, né? E a gente tem que fazer aqui a nossa parte. Então, o momento que a gente está passando, óbvio que ninguém do partido ficou feliz com essa decisão da Justiça de tornar o presidente Bolsonaro inelegível, mas a gente tem certeza absoluta que o PL vai achar o seu caminho. O nome está muito cedo ainda para a eleição de 2026. Nós temos uma eleição pela frente de 2024 e o partido vai conseguir construir um nome
com certeza, representando o centro e a direita do Brasil, eu não tenho dúvida que o PL será o partido que vai representar os anseios da população brasileira de direita. E é isso que a gente vai defender. Esse nome vai surgir naturalmente na política. Esse nome está por aí. Daqui a pouco ele aparece. O senhor consegue falar quais são os candidatos a ser esse nome hoje? Quem o senhor vê com potencial para isso? O nome do PL para 2026 está por aí. Daqui a pouco Deus vai apontar ele. Vai dar certo. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, depois desse caso das joias, as investigações que caíram sobre ela também, o senhor acha que ela perdeu, ela foi prejudicada até para uma eventual candidatura também ao Senado ou a outro cargo eletivo? Eu acho que, em hipótese alguma, esses casos vão danificar a imagem da primeira-dama Michele Bolsonaro, porque as pessoas conhecem as coisas, entendeu? Hoje a comunicação é muito farta e a gente sabe que, às vezes, essas disputas políticas, entendeu? Eu não quero aqui entrar, porque eu sou sempre uma pessoa que gosta de construir coisas boas e para frente. Então, não vou falar aqui dos presidentes anteriores ao presidente Bolsonaro, do que foi essa questão de presentes pessoais, porque nós vamos estar perdendo tempo. Mas a população sabe discernir aquilo que é o certo e o que é errado. Isso não vai causar dano à imagem. Esses que têm uma imagem negativa disso já são eleitores que já não estão conosco, são eleitores da esquerda. O fato da primeira-dama Michele Bolsonaro é que ela não se coloca como candidato a nada, ela se propõe a fazer o trabalho para trazer as mulheres para a política. Ela tem feito um grande trabalho como presidente nacional do PL Mulher. Aonde ela vai é um sucesso absoluto, mas ela não demonstra essa vontade de ser candidata, principalmente a um cargo majoritário. Até muitas pessoas falam, mas você poderia ser candidata a um cargo do legislativo, mas ela não tem assim, essa vontade, pelo menos nesse momento, disso. Líder, voltando mais para a Câmara, que é onde o senhor atua mais todo dia, mais cotidianamente, agora que o presidente Lula colocou dentro do governo PP e republicanos, o núcleo central da candidatura do hoje presidente da Câmara, Arthur Lira, está quase todo no governo, só o PL está fora. Isso interfere em alguma medida no que o PL vai fazer na próxima eleição para presidente da Câmara? Que eu sei, o senhor vai dizer que está longe, mas todo mundo já discutiu isso na Câmara, que a gente também sabe. Não, o PL vai estudar com calma esse caso, né? Óbvio que tem dois caminhos. Ou a gente vai escolher um candidato para apoiar, e a gente pensa que, óbvio que a Câmara, dentro das possibilidades, respeitando todo o trabalho que o presidente Arthur Lira faz, que é uma pessoa que a gente tem excelente relação, a gente acha que a Câmara precisa construir um resgate do poder legislativo. Isso a gente vai precisar fazer, a gente vai propor ao presidente Arthur que faça isso, depois de tanta tempestade política, tanto embate político, esse Brasil tão acirrado, né? E eu digo que todos estão contaminados por isso. Outro dia eu dei uma entrevista, e até vocês me desculpem, o colega de vocês não gostou muito do que eu falei, mas eu falo, é uma contaminação geral, uma contaminação da sociedade, do setor político, da imprensa, do judiciário, e a gente acha que a gente precisa dar um passo atrás. A Câmara precisa ter um resgate do seu posicionamento para que a gente tenha um equilíbrio entre os poderes, respeitando o poder judiciário. E, óbvio, o PL pode ter dois caminhos. O PL pode ter uma candidatura própria ou escolher um dos companheiros que possam nos representar. Isso que a gente acha que pode ser um avanço da Câmara dos Deputados, aí, que, com certeza, a política ela vai sempre construindo avanços. Pelo que eu estou entendendo, então, se o PL não descarta ter uma candidatura própria, se esse grupo que hoje é o grupo de apoio ao presidente Arthur Lira ficar muito próximo do governo, é por aí? Não digo, acho que é óbvio que toda candidatura que campanha de presidente da Câmara, hoje a gente pode ter um candidato próprio, ou a gente pode escolher um projeto de um partido que a gente possa estar dividindo as mesmas ideias.
Eu acho que a Câmara precisa resgatar um pouco da sua... Aliás, eu não diria um pouco, precisa resgatar diversos pontos para fazer um equilíbrio maior entre os poderes, respeitando o poder judiciário, respeitando o poder executivo, mas a Câmara precisa ter um resgate e o presidente Arthur Lira vem fazendo uma grande presidência, não é à toa que foi o presidente mais votado de toda a história, mas o PL tem dois caminhos, ou o PL pode ter um candidato ou apoiar um dos projetos. E isso a gente vai dialogar, vai conversar. Nós somos 100 deputados. Se a gente conseguisse ter, obviamente, uma unidade nos 100 deputados, a nossa candidatura ou apoio realmente passa a ser muito importante. E a gente vai construindo um diálogo isso aí. Deputado, só antes de voltar nesse assunto, eu queria só voltar um pouquinho no assunto de projetos econômicos. O senhor falou sobre a taxação dos super ricos, mas eu queria perguntar mais uma questão sobre o déficit zero, que também é uma questão que o ministro da Economia defende. O PL é a favor do déficit zero que foi enviado ali no projeto do orçamento? É algo que vocês vão apoiar? Alguns deputados questionam, né, essa questão. Olha, eu sempre quero buscar o equilíbrio, como eu disse. Eu tenho ali na Câmara uma visão ponderada e a gente é a favor das pessoas no Brasil, da população brasileira. A gente quer que o governo apresente nesse déficit zero qual é a saída sem aumentar os impostos. E, para isso, precisa ter um controle das despesas. E a gente, desde o momento do arcabouço fiscal, a gente vem colocando essa preocupação. Né? Cadê o controle das despesas? E a gente acha que isso é um ponto muito importante para ter um equilíbrio e achar esse déficit zero. Onde é que vai ser essa arrecadação? Por exemplo, agora teve a regulamentação dos jogos. Esse é um recurso, possivelmente, que se esse projeto andar, é um recurso novo e um recurso até importante. Mas de onde vai vir essa arrecadação sem aumento de impostos? Onde é que vai apertar aí essas porcas que estão soltas e como é que vai reduzir a despesa? Nós precisamos saber, o governo precisa dar essas respostas. Desde o momento da aprovação do arcabouço fiscal, a gente vem colocando essa situação, porque a gente, quando houve uma ideia do governo, de qualquer governo, essa ideia tem que ser depois efetivada. E vai chegar agora o próximo ano e a gente vai saber se o governo conseguiu efetivar aquilo tudo que ele prometeu quando aprovou o arcabouço fiscal ou se, por acaso, os planos deram errado. O PL não torce para dar errado, o PL torce para dar certo. Mas aumentar imposto no bolso do povo brasileiro nesse momento é uma tragédia, na nossa opinião. E, líder, uma última pergunta para encerrar, também voltando à eleição municipal. A cúpula nacional do PL, a direção nacional do PL, pretende interferir em que medida nas decisões locais dos diretórios dos partidos nas eleições municipais? Vai ser a cúpula do PL que vai decidir sobre as capitais, sobre as cidades com segundo turno? Como que vai ser esse corte? Olha, o PL se tornou o maior partido do Brasil porque o presidente Valdemar Costa Neto é uma pessoa assim, de palavra e ele descentraliza a política. Então, ele respeita muito o posicionamento dos diretórios estaduais, sempre foi assim, mas é óbvio que a nossa relação com o presidente Valdemar, não só a minha, como de outros presidentes estaduais, ela é uma relação tão estreita que todos buscam a opinião do presidente Valdemar. E óbvio que o presidente Bolsonaro tem um feeling político muito grande. Né? A eleição do governador Tarcísio, por exemplo, foi uma sugestão do presidente Valdemar. Ninguém acreditava naquele momento que o governador Tarcísio poderia ter êxito. E o presidente Bolsonaro enxergou isso. A eleição do nosso senador astronauta, né, como a gente gosta de chamá-lo, Marcos Pontes, foi outra eleição fantástica. Feeling do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro. Então, o partido se aconselha e escuta sempre a palavra do presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar. Nós não teremos problemas com isso nos estados. No Nordeste, por exemplo, há locais que o PL pode se associar ao PT, por exemplo?
Não, nós não teremos campanha associada ao PT e aos partidos de esquerda. Não existirá esse tipo de coligação e de aliança. Entendi. Deputado, muito obrigada pela participação do senhor. Infelizmente, a gente já está no final do nosso tempo aqui do programa, mas eu queria agradecer também ao Caís Peixoto, ao Léo, que fez a nossa ponte técnica. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Obrigada aos assinantes do Broadcast Boa tarde, Político. deputado. Desculpa, Caio, a gente está com delay aqui, eu e você. Obrigada aos assinantes do Broadcast Político e até a semana que vem no próximo Papo com o Editor.